Hallo, wie geht's? Aqui é a Carol e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as V-Fragen. Então, o que são essas V-Fragen e por que elas são tão importantes? As V-Fragen são palavrinhas que nós usamos para fazer perguntas. Então, elas também podem ser chamadas de Fragenworte, né? Que são palavras para fazer perguntas. Né? O alemão ele é bem específico. E por que, né, esse nome V-Fragen? Porque, coincidentemente, né, todas essas palavrinhas que nós usamos para fazer perguntas, elas iniciam com a letra W, né? Que em alemão, W tem som de V. Então, por isso, são as V-Fragen. Então, é muito importante você conhecer essas palavrinhas, porque elas vão te auxiliar na hora que você for fazer perguntas. Então, quando você for perguntar para alguém de onde essa pessoa vem, qual o nome dela, quando você for no mercado perguntar quanto aquele produto custa, enfim, elas vão te auxiliar numa série de questões aí no seu dia a dia. Então, por isso que essas questões são extremamente importantes e usuais no seu dia a dia. Então, fica comigo que eu vou elencar as principais V-Fragens que você precisa saber para você se dar bem aí na sua conversação no dia a dia. Então, bora pra aula. Vamos lá. Então, a estrutura da V-Frag, né? Vamos começar por isso. Então, vocês sempre me perguntam, Carol, mas onde eu enfio o verbo? Onde que fica o verbo? Então, aqui, ó, é um dado importante, né? Nesse caso, assim como na maioria, né? Mas nesse caso, o verbo vai ficar na segunda posição. Então, quando a gente for formular uma pergunta em alemão, quem vai ficar na primeira posição vai ser a V-Frag. Então, na primeira posição fica a V-Frag. Na segunda posição, o verbo e em seguida o complemento. Então, cara, onde eu coloco o verbo, então, nesse caso, na segunda posição, onde ele vai ficar na maioria das vezes. Então, vamos lá. Vamos começar pelo was. Então, o was significa o que, né? Então, como exemplo, was ist das? Então, o que é isso? Então, o was você vai utilizar muito para você perguntar o que é tal coisa. Então, ele é muito importante, né? Então, was, o que? Wie, como. Então, o clássico, wie heißen Sie, como você se chama, né? Wie, como. Então, o wie também vai ser muito utilizado e muitas outras V-Fragens vão vir, né, dele, né? Do wie, como. Wo, onde. Então, wo wohnen Sie? Então, onde você mora, né? O wo, muito importante também. Woher, de onde. Então, woher kommen Sie? Então, da onde você vem, né? De onde você vem. Woher. Então, o warum, né? É o porquê. Então, warum lernen Sie Deutsch? Então, por que você aprende alemão? Então, você vai responder com o weil. Weil ich will, porque eu quero, entendeu? Então, weil. Sempre vai responder com o weil. E temos também o wer, que significa quem. Então, wer sind Sie? Então, quem é você? Então, você percebe que essas palavrinhas, então, a gente vai utilizar muito para a gente poder tirar nossas dúvidas, para a gente poder fazer nossos questionamentos no dia a dia. Bom, então eu trouxe aqui mais alguns exemplos, né, que nós podemos utilizar as V-Fragen. Então, eu trouxe mais alguns tipos de V-Fragen para vocês. Então, vamos lá. Wohin, para onde? Então, wohin gehst du? Então, para onde você vai? Né? Wohin. Wie lange? Quanto tempo? Wie lange bist du hier? Então, quanto tempo você está aqui? Então, wie lange. Wie viel? Quanto? Wie viel kostet das? Então, quanto isso custa? Então, wie viel. Wie viele? São quantos? Então, wie viel é quanto, né? No singular. E wie viele são quantos no plural. Então, wie viele Kinder haben Sie? Então, quantos filhos você tem, né? No plural. Wie oft, com que frequência? Então, wie oft gehst du in Fitnessstudio? Faltou. Com que frequência você vai à academia? Então, quando você quer saber de frequência, wie oft. Wessen, de quem? Então, wessen Haus ist das? Então, de quem é essa casa? Bom, então aqui eu acho importante a gente fazer uma consideração nessa frase aqui, do wie viele Kinder haben Sie? Então, eu expliquei para vocês, né, que a estrutura da frase é V-Fragen mais verbo mais complemento. Mas em algumas estruturas pode aparecer um sujeito aqui entre a V-Fragen e o verbo. Então, você também pode encontrar, né, essa estrutura. Mas 90% dos casos, você vai usar o verbo na segunda posição, tá? Então, né, para não gerar dúvida aqui, essa explicação. Então, às vezes pode haver um sujeito entre o verbo e a V-Fragen. Então, vamos recapitular. Wohin, para onde? Wohin gehst du? Wie lange, quanto tempo? Wie lange bist du hier? Quanto tempo você está aqui? Wie viel,
quanto. Wie viel kostet das? Então, quanto isso custa. Wie viele, quantos, no plural. Wie viele, quantos, no plural. Wie viele Kinder haben Sie? Então, quantos filhos você tem. Wie oft, com que frequência. Wie oft gehst du ins Fitnessstudio? Então, com que frequência você vai à academia. Wessen, de quem. Wessen Haus ist das? Então, de quem é esta casa? Bom, então eu sugiro que você pegue agora o seu caderno, onde você faz as suas anotações, no seu bloco de notas do celular, enfim, aonde você faz as suas anotações, né, do seu estudo de alemão. Anota, faz as suas próprias perguntas, monta a estrutura, vai respondendo, vai montando suas frases, que essa é uma excelente forma de você estudar e você se apropriar desse vocabulário que você acabou de aprender. Então, essas perguntinhas, elas são de extrema importância, vocês vão usar muito no dia a dia, quando vocês precisarem fazer algumas perguntas para alguém que você está conhecendo ou em algum lugar. Então é muito importante você fazer isso para você revisar o conteúdo que você está estudando. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui para mim, para esse conteúdo chegar a mais pessoas que querem aprender o alemão. Se inscreve aqui no canal para você não perder mais nenhuma aula, não perder nenhum conteúdo. E segue a gente lá no Instagram, @missãoalemão, onde eu deixo postagens diariamente para vocês. Tenho um contato mais próximo com vocês também. Tschüss!